Quem está conosco hoje é a nossa irmã Fátima Delgado. Caríssimos amigos, né? Espíritas, não espíritas, espiritólicos. O mês de setembro é comemorado, né, o Setembro Amarelo. E em muitas casas espíritas, todas as palestras do mês fazem alguma referência, né, algum estudo sobre isso. Então, nós vamos fazer um estudo, ele é muito bonito. Eu recebi uma mensagem do Dr. Bezerra, que foi uma mensagem psicofônica de Divaldo Franco, numa das reuniões da Federação Espírita Brasileira. Então, eu vou fazer um estudo sobre essa mensagem e trazer também algumas outras informações, né? Onde que eu aponto aqui para passar? No computador? Não vou passar para o lado de lá. Senão não vai. Aqui. Essa fala é do Dr. Bezerra de Menezes. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Cada reencarnação, a gente vem para acertar algumas coisas, às vezes é uma coisa só. Então, se a gente tira a vida, nós julgamos fora essa vida, sofreremos muito no plano espiritual, e até a gente ter uma oportunidade de reencarnar outra vez. Está muito difícil reencarnar. Aonde tem vaga é lá, ou na África, ou na Índia, ou os países árabes. Né? O Ocidente tem tido muito poucos filhos. Se pudesse ter meio filho, teria, né? Está tendo um e olha lá. Estão substituindo os filhos por bichos. Então, estão humanizando o bicho. A minha vizinha me chama de tia Fátima. Ô, tia Fátima, vem cá ver sua neta, que linda. Uai, quem que teve menina aí que eu não estou sabendo? Era uma cachorra. Não sou vó de cachorro. De jeito nenhum. A gente começa a trocar um pouquinho as marchas, né? Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento de sua evolução. Então, nós imploramos para reencarnar, e quando chegamos aqui, as expiações começam a chegar, a gente fica bravo. Não, mas isso aqui eu estou sendo injustiçada demais. Não. Ninguém sofre o que não precisa sofrer. A gente pode abreviar o sofrimento, modificar o sofrimento, mas o que é meu, o que é seu é seu. Né? Não vem para o endereço errado, né? Aqui nós temos a nossa molécula aí, famosa aí de DNA. Biologicamente falando, nós temos o sexo feminino e o masculino. Ou a gente é XX, somos nós mulheres, ou o XY, né? Que seriam os homens. São esses dois, biologicamente falando. E assim que é a nossa molécula famosa, né? O DNA é uma molécula de ácido que é o bloco de construção de toda a vida. Ele só foi rudimentarmente compreendido nos últimos 50 anos. E apesar dos avanços que têm sido feitos, o estudo do DNA ainda está em sua infância.
Essas informações que eu vou trazer agora não são do Dr. Bezerra, tá? Depois a gente volta lá. Então, o estudo é muito recente, muito recente. Então, são descobertas notáveis. Já estão conseguindo, né, curar, vamos dizer assim. Quem tem síndrome de Down tem uma lesão no número 21, e eles já estão conseguindo modificá-lo para que não haja mais Down na Terra. Quando chega o remédio, é porque aquela expiação já não precisa mais de existir, né? Apareceu a medicação para tuberculose, depois aparece a medicação para hanseníase, é porque a gente não precisa disso mais. Se a gente melhorasse mais, nenhum de nós adoeceria. O Dr. Bezerra de Menezes fala que a doença é do animal, não é do homem. Olha como é que a gente baixou o nosso padrão vibratório, né? O DNA é a melhor mídia de armazenamento digital do mundo. A população da Terra, se estivesse só na sua célula inicial, caberia num dedal de costureira. É infinitamente minúsculo, né? Deus é impressionante. Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas de milhares de bases nitrogenadas. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Então, são eles que vão nos definir se você vai ser alto, cabelo anelado, cabelo crespo, cabelo liso, branco, amarelo. O meu filho foi registrar minha neta e a moça perguntou, qual que é a cor dela? Ele falou, cor de rosa. Ela é a cor de rosa. Então, tem diversas cores, né? Olho verde, olho azul. Eu tenho um conhecido que ele esnobou tanto, e tem uma amiga de muitos anos, ela tem um olho verde e um olho azul. Lá, mas isso é esnobar demais, né? Então, todas essas características são os genes aí, já estão nele, né? Quando o espermatozoide se penetra o óvulo, nem sempre é o mais saudável, nem o mais esperto, ele foi o mais rápido, mas não necessariamente o mais saudável. E a doutrina espírita explica por quê. O óvulo, aquele óvulo tem um magnetismo, ele atrai aquele espermatozoide. Por isso que a gente vê nascerem pessoas com deformidades. Então não foi o mais saudável, né? Mas era o que era necessário. Então, se a mulher engravidou naquele dia com aquele óvulo, aquele espermatozoide que o óvulo atraiu, é porque tinha que ser aquele mesmo, está tudo certo. Então, aqui nós temos, né? Ali, o avô, a neta, o pai, a filha, os traços vão se repetindo. E agora algumas informações do nosso corpo. Paulo de Tarso disse que o nosso corpo é o templo sagrado do Espírito. Olha que imagem linda. Templo sagrado do Espírito. A gente avacalha com o templo? A gente chega destruindo o templo? Deixando ele todo sujo, mal arrumado? Não. Então, o que cada um de nós tem feito com o nosso corpo? Que é o templo sagrado do nosso espírito. Então, só os pulmões têm 300 milhões de capilares, ou seja, minúsculos vasos sanguíneos. Se fossem enfileirados, daria 2.400 quilômetros. Isso tudo para os pulmões funcionarem, para a gente não morrer. Se nós ficarmos, a maioria de nós, 3 minutos sem respirar, o que acontece? A gente desencarna. A não ser que tenha um atleta super treinado,
aquela menina, né, uma jovem que conseguia ficar debaixo d'água 18 minutos. É uma exceção. Ela quis tentar ultrapassar o limite e desencanou. Mas nós outros aqui, 3 minutinhos a gente morre. Então, e os pulmões é como se fosse uma árvorezinha, né, de cabeça para baixo, cheio de alvéolo. Alvéolo é como se fosse aqueles gominhos da laranja. Então, a gente inspira, enche os pulmões de ar. O capilar, que é mais fino que um cabelo, encosta, a molécula de oxigênio passa para o capilar, uma a uma, e daí vai para a circulação e aí vai para o corpo inteiro. Quem respira mal vai adoecer mais. Quem vive com as narinas entupidas vai adoecer mais. Então você imagina, nosso pulmão está lá limpinho, maravilhoso. A pessoa fuma, o que ela está fazendo? Esses alvéolos, ou eles enrijecem, e não mais, porque ele precisa de contrair e relaxar. Ele fica como se tivesse uma cicatriz grossa, ou ele estoura. Uma das mortes, assim, dolorosas é o enfisema pulmonar. O pulmão está cheio de ar, mas não passa para a circulação. A pessoa morre por asfixia. Então, o que nós temos feito com os nossos pulmões? Os ossos humanos são tão fortes quanto granito ao sustentar peso. Um bloco de ossos do tamanho de uma caixa de fósforo grande pode sustentar até 9 toneladas, ou seja, 4 vezes a capacidade de concreto. É tudo muito perfeito, só Deus. A gente só explica isso se colocarmos Deus na história, senão a gente não compreende. Por que esse ossinho minúsculo, para que serve? Tudo tem a sua utilidade. Então, o que eu tenho feito com os meus ossos? Eu estou sobrecarregando? Eu estou com sobrepeso, excesso de peso? Como é que eles estão? Fora a emoção, né? Porque as emoções vão influenciar a nossa... Ou eu me curo, ou eu adoeço mais. Eu ouvi uma palestra, no seu psicólogo, né? Sobre quando eu estiver aqui, às vezes você joga as emoções. Não, nós sempre, às vezes não. Nós sempre julgamos as emoções no corpo. Eu estou com raiva, eu tenho uma descarga de adrenalina, eu desandeio tudo, o coração dispara, né? A mão fica fria, o rosto fica muito vermelho, porque nós não somos só um corpo, a gente é um espírito utilizando um corpo e temos essa ligação aí muito forte. O crânio tem 29 ossos, o fêmur é o maior. Num adulto de 1,80, ele mede 50 centímetros. Nos grandes, né? O meu deve medir 25. Mas bem útil, né? O menor osso é o estribo, que fica na parte interna do ouvido, com 0,24 centímetros. Olha que perfeição que é o nosso corpo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ao longo da nossa vida, perdemos cerca de 47,6 quilos de pele. Cobre todo o nosso corpo e cresce conosco. Quantas a pele da gente, a gente vai trocando, né? Descama, solta. A pele, ela é super importante. Sem ela, a gente não viveria. A gente não ia suportar o vento, a chuva, nada. Então, é a nossa proteção e é o nosso limite. Você é da sua pele para dentro. Para fora é tudo o que não é você. Então, corresponde a 16% do nosso peso corporal e tem diversas funções. Regulação térmica, defesa orgânica, controle do fluxo sanguíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais, né? O calor, o frio, a pressão, a dor, o tato. Olha que tanto de função. E a nossa pele é cheia de poros. Ela tem que respirar, senão a gente morre.
Não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, os alunos de medicina fizeram esqueci, me fugiu o nome aqui. Trote, obrigada. E tiveram a estupidez de passar piche num aluno que passou, e ele morreu. Eles passaram piche no corpo inteiro. Imagina, para tirar a praga do piche, até tirar já tinha morrido. Então, nós precisamos de uma pele limpa, ela tem que transpirar. Cada rim contém cerca de 1 milhão de filtros individuais. Olha que coisa. Eles filtram cerca de 1,3 litros de sangue por minuto e expelem até 1,4 litros de urina por dia. O que nós temos feito com os rins? Refrigerante é muito ácido. A Coca-Cola, então, nem se fala. Meu filho tirou um rim com câncer. A sorte dele é que o câncer dele estava em cima dos rins, né? Do rim. Tirou tudo. E o médico disse para ele: você está proibido de olhar para refrigerante, especialmente a Coca-Cola. Você pode nem olhar. Porque ela é ácida e o câncer só desenvolve em meio ácido. Eu já vi mãe dando para bebezinho Coca-Cola, criança de 1 ano. Põe um dente na coca, espera uns 15 dias, ele derrete. É ótimo para desentupir a pia, uma maravilha, né? Você joga e usa aquela bombinha e pronto, desentupiu. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos rins? E quem tem problema, ou problema com o pai, ou com a mãe, marido, mulher, mãe, filho, qualquer um, o grande reflexo disso vai para os rins. Os rins são um parzinho, né? Então, dá uma revisitada aí na sua vida, né? Os músculos focais dos olhos se movem cerca de 100.000 vezes por dia. Você vê que eles não cansam? Para malhar as pernas do mesmo jeito, o homem teria que andar 80 quilômetros. Olha que perfeição. Para equiparar com o esforço que o olho faz por dia, ele teria que andar 80 quilômetros. É muita coisa, é muita perfeição, né? O músculo mais potente do corpo é a língua. O ser humano adulto possui, em média, 650 músculos só na língua. O André Luiz fala que a língua é o chicote da alma. Porque, às vezes, um tapa no rosto ia doer menos do que o que a gente acabou de ouvir. Então, o que eu tenho feito com a minha voz? Eu posso consolar, eu posso alegrar, eu posso maltratar, eu posso maldizer e eu posso bem dizer. O que eu estou escolhendo para mim, né? Em apenas 1 hora, o corpo humano gera calor suficiente para ferver 3 litros de água. Você imaginaram isso? Numa hora só. A gente não tem nem noção da potência que é nosso corpo, né? Uma única hemácia do seu corpo leva 1 minuto para circular completamente no seu corpo. Se fosse possível alinhar todos os vasos sanguíneos em um único tubo, o sangue percorreria uma distância equivalente a 100.000 quilômetros. Essa aí devia ganhar muitas medalhas, né? De competição. Pensa. Nosso coração é uma bomba biológica com apenas 300 gramas. Bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto, ou seja, 7.200 litros por dia, 2,5 milhões de litros a cada ano, ou 184 milhões de litros até chegar aí nos 70 anos de idade. A gente é inimaginável isso, a perfeição do nosso corpo.
coração de um homem adulto bate de 70 a 75 vezes por minuto em repouso. O da mulher bate 10% a mais por minuto. E o do recém-nascido bate 115 vezes por minuto. Só Deus para pensar em tanta coisa, né, em tanta perfeição. Então, o que nós temos feito com o nosso coração? Está com muita raiva, está com muita mágoa, inveja, preguiça. O que a gente tem feito com esse coração? E essa descoberta mais nova há um coração, há um cérebro no coração, metaforicamente falando. O Dr. Rowling, do Instituto de Ria, né? Uma organização sem fins lucrativos que oferece tratamentos com base na conexão cérebro-coração, cérebro e coração. O coração contém neurônios e gânglios que têm a mesma função que as do cérebro. É um fato anatômico. O que Jesus falou que fazia mal? É o que entrava ou o que saía do coração? Não é o que entra pela boca ou o que sai do coração. Então, o coração fica pronto antes do cérebro. E descobrir que o coração tem, é como se tivesse 9 estradinhas para ele mandar recado para o cérebro. Então, já está pensando em que o coração é o primeiro cérebro. Se o coração tem 9 estradinhas e o cérebro só tem uma, por que o cérebro seria o chefão todo? Olha que descoberta maravilhosa. Isso é impressionante. Então, nós temos uma respiração que nos acalma. Inspira, a gente conta de 1 a 4, enche, relaxa o ventre, como se a gente enchesse um balão. Conta de 1 a 4 sem respirar. Solta, contando de 1 a 4, contraindo o ventre. E sem respirar, 4. Olha, tira você de qualquer pânico. Acaba com a ansiedade na hora. São pesquisas feitas dentro de laboratórios de neurociência. Isso os orientais, com a Hatha, Laya e Yoga, já falavam disso lá naquele tempo. Né? Pegaram um mestre yoga, levaram para o laboratório. E ele só com a respiração foi do máximo de agitação, só respirando. E foi diminuindo até praticamente morto. Era o mínimo para ele não morrer. Só com a respiração. Então, a nossa respiração é curta. Aumenta essa respiração, enche os pulmões todos, que nos acalma. E é na hora. Só experimenta para você ver. E tem o Dr. Andrew Armour, ele cunhou o termo, né, cérebro do coração em 1991. E também o chamou de pequeno cérebro. Então, o nosso corpo tem 70% de água em média. Porque ali a gente vê que cada um tem uma porcentagem. Mas, na média, vai dar 70%. Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água, pesando mais ou menos 1,5 kg. Representa de 2 a 3% da massa corporal e consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% de glicose. Então, o cérebro precisa de ar e de glicose para sobreviver. O que temos feito com o nosso cérebro? Saiu uma pesquisa mais recente sobre o álcool, que durou 30 anos. Eles acompanharam as pessoas durante 30 anos. Gente que bebia só no final de semana, ou os que bebiam sexta, sábado, domingo, todo dia, de vez em quando. E a conclusão do estudo foi: qualquer dose de álcool lesa o cérebro. Os pesquisadores ficaram surpresos. Eles achavam que a turma que bebia todo dia e a do fim de semana que emenda, lesaria. Não, qualquer dose lesa. Por quê? O álcool é muito agressivo, é veneno. Então, o que eu tenho feito com o meu corpo? Fica aí a pergunta, né? Hein?
Porque eu já vi algumas pessoas, você até já falar que o corpo precisa de algo. Não. Nós precisamos de alimentação. Os alimentos se transformam, né, no nosso corpo e tudo que a gente precisa está ali. Isso aqui é pesquisa feita, né? Então, o que nós temos feito com eles? Existe de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Até então falava que assim, o neurônio morreu, está morto. E agora descobriram que o neurônio, que nasce neurônio novo, que nascem novos neurônios. Então, é outra descoberta. Então, o que a gente falava até não existia a neurociência, alguma coisa, e eles estão desfazendo de muitas coisas, de muitas verdades que deixaram de ser verdades. Né? Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. Não existe nenhum computador que se equipare ao nosso cérebro. O mais sofisticado de tudo, o nosso cérebro é mais sofisticado ainda. Então, o que eu tenho feito, né? Pessoas que bebem mais, o álcool vai esburacando o cérebro. Sabe a casinha de sorvete, né? Aquela conchinha, igualzinho. E no estágio mais grave, o cérebro fica do tamanho de uma bola de tênis. Ele vai perdendo tanta massa, tanta massa, tanta massa. A coisa séria, né? Redes neurais artificiais, RNAs, são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central e precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo. Para a gente ter uma ideia da rapidez do nosso cérebro. Mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. A gente não sabia que a gente era tão potente assim, né? Incrível. O esquerdo tem quase 200 milhões de neurônios a mais que o direito. Olha só. Então, nosso corpo é perfeito, não tem nada errado. Nada, absolutamente nada. O tamanho de um neurônio varia entre 4 a 100 micrômetros de largura. 1 micrômetro é 0,01 milímetros. A gente não consegue nem imaginar isso, né? O corpo humano é composto de 48 trilhões de células. As glândulas salivares podem produzir 1,5 litro de saliva por dia. Um ser humano possui, em média, 200 mil quilômetros de veias, incluindo tudo, né? Veia, artérias, vasos. O adulto possui 100 mil fios de cabelo. Aproximadamente, cada fio cresce de 15 a 20 centímetros por ano, em média. Por minuto, o ser humano respira 5,5 litros de ar. O espirro provoca saída de ar do nariz a 160 km por hora. Não prenda espirro. Um parente da minha amiga, 42 anos, desencarnou. Ele apertou o nariz, não espirrou. E ele não tinha, nem sabia que ele tinha deficiências nas veias, né, do cérebro. Olha, 160 quilômetros por hora. Um espirro. É muita coisa. Se a gente bater a 160 quilômetros por hora, não sobra nada, não. Então, pense. A área da superfície dos pulmões é igual a de uma quadra de tênis. Se pudesse abrir o pulmão todo, né? Espichar todinho, era uma quadra de tênis.
Via suor, urina e respiração, um ser humano elimina cerca de 3 litros de água por dia. Por isso que a gente tem que beber água. A turma que não bebe água suficiente vai ter problema renal, consequentemente terá um problema cardíaco. Anda com a garrafinha, né? Põe um aviso lá na sua frente, leva um copo de água, mas a gente ainda mais BH nessa secura toda, né? Aí o doutor Bezerra de Menezes vai dizer, quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa, experimentando no remorso hoje ou mais tarde a necessidade de depurar-se, reabilitando-se, nadar no rio das lágrimas. Seja lá o que a gente estiver passando, fiquemos aqui na terra. Com coragem. Desabafe, faça a sua terapia, se precisar, busque o psiquiatra, não tem problema não. Eu conversando com uma pessoa que eu tenho intimidade, ela me fez umas perguntas. Eu falei, por que você não procura um psiquiatra? Vai ser bom para você. Você está achando que eu sou louca? Eu falei, não. O psiquiatra cuida do doido e cuida de nós outros para não ficarmos piores, porque doidinho todo mundo é, né? A terra é um hospício, só muda o grau. Mas é uma resistência, e ele é espírita, uma resistência absurda. O que os outros vão pensar de mim? Pensa o que quiser, não é dar conta deles. E quem você precisa de contar também? Não precisa. Então, são recursos que nós temos. Não apenas defender esse direito à vida, como respeitar todas as vidas, como se apresentem, onde quer que estejam. É tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina poderosa, uma força, e se por acaso não realizada, a operação transformadora de seus membros. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem, e se essa não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que, lamentavelmente, se encontra com a luz interrompida. Então, o objetivo da doutrina espírita é a nossa transformação. Sou eu estar melhor do que eu ontem, amanhã eu estar melhor do que eu hoje. Mas eu sou a minha referência. Você é a sua referência. Porque se a gente começar a comparar, ai meu Deus, e o Chico? Eu não sou nem a unha do dedinho do pé do Chico. Eu não posso me comparar com ele. Um espírito muito evoluído, Divaldo Franco, outro espírito muito evoluído, mandou os Teresa. Mas nós outros estamos no mesmo barco, do mesmo jeito. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldade para ambos os cometimentos. Tem hora que a expiação vem, mas que vem furacão, maremoto, terremoto, vulcão, não é assim? A gente vai falar, nossa, veio tudo de uma vez só. Mas se veio tudo de uma vez só, é porque a gente dá conta. Deus não é injusto, Ele é Pai de misericórdia. E a responsabilidade não é dele. Esse dia eu ouvi um palestrante espírita falar que o mal foi criado por Deus. Aí eu não aguento, né? Eu levantei o braço e falei, mas que livro que você viu isso? Não, então pega a Gênesis aí, o capítulo bem e o mal. E lá é muito claro, tudo que é o bem vem de Deus. O que não é obra do homem. É Deus, aí ele falou que Deus é que quer essa guerra. Não é isso que os espíritos dizem. Está tendo uma certa confusão aí. Deus é Pai de misericórdia. Se eu não obedeço à lei dele, eu vou ficar com as consequências. É problema dele? Não, problema meu.
Se eu quero beber até cair, alguém vai me impedir? Não. Mas eu vou arcar com as consequências. Desencarno antes da hora, chego lá como suicida, destrambelho o meu corpo todo. Provavelmente, numa encarnação na idiotia, está me esperando. Ou com uma lesão grave, seja lá onde for. Então, quem por acaso atravessará as águas de um rio 2 vezes nas mesmas águas, a gente atravessa? Atravessou, era uma água, umas pedrinhas, eu volto, o rio não é mais o mesmo, nem eu sou mais a mesma. Essas mudanças a gente precisa de compreender e aceitar. Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar seu reino de amor e justiça na sua época, guardadas as proporções semelhantes a esta época. Quem aqui está sem problema? Me conta. Se alguém levantar a mão, ainda tem mais um, é mentiroso. Porque às vezes não é com a gente, às vezes somos nós mesmos, mas às vezes é um familiar querido, uma vizinha, às vezes é gente que a gente nem conhece, que você vê a notícia, o coração toca, porque nós não somos de pedra, nós não somos de concreto. Todos temos problemas financeiros, de saúde, algum filho que embrenhou-se pela droga, o pai desesperado lá, né, que ligou para a doutora Filó, que é uma pediatra, ela é um espírito evoluído, as palestras dela são lindas, é católica, né? Trabalha na UTI neonatal. E ela disse que a menininha era cliente dela desde que ela nasceu, hoje está com 12 anos. E ele ligou em prantos e falou: doutora Filó, descobri que minha filha é uma prostituta. Vocês já imaginaram o sofrimento disso? Que tragédia. Que 12 anos. Ela já tem relação e ganha dinheiro com isso. Ele quase infartou, ele baixou o hospital mesmo. Mas é uma notícia que, dependendo do coração, o coração não aguenta e para. Então, nós damos conta de enfrentar os nossos obstáculos. E não podemos esquecer que Deus vela por nós, sempre, né? Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra um reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Estamos caminhando em rumo à regeneração. No planeta de regeneração, o bem vai imperar. No de expiação, o mal é que impera. Mas na regeneração, o bem é que vai imperar. Então, o umbral já foi embora. Está lá no rumo ao mundo de regeneração. Espíritos engenheiros levando o umbral. E eles nem percebem que mudaram de planeta. Então, estão aqui muitos ainda reencarnados, né? Mas já vão desencarnar e já vão reencarnar no planeta primitivo. Senão a Terra não evolui. Esses alunos rebeldes serão levados para outra escola. Não é vingança de Deus, é necessidade. O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições luminíferas da caridade, a ação social na assistência e no serviço ao socorro. Negar a procedência da inspiração para conivir com os métodos arbitrários e injustos da política terrestre é o mesmo que ceder ante as paixões de César como árbitro dos destinos, embora sem controle sobre as vidas, significaria abjurar o nome de Jesus, que é a bandeira das nossas obras sociais, para estar de braços dados com o poder temporal, recebendo-lhe o auxílio e apoiando-lhe as arbitrariedades. Então, é algo sério.
sério isso aí, né? Lá na Mansão do Caminho, Divaldo diz que eles foram dando conta, né, de assumir as despesas da instituição para que o Estado não interferisse. Então, lá tem a aula de evangelização, tem passe para os alunos que quiserem, né? É uma forma, porque o Estado ou o município ajuda, mas põe um tanto de regra, né? Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E quando a instituição dá conta de não funcionar com esse dinheiro, a liberdade de ação é melhor e maior. Então, como é verdade que os seus discípulos nos faremos conhecidos por muito amar, não menos verdade é que é este amor que se inicia em nós. Deve expandir-se até eles, todos eles, os que nos criam embaraços e dificuldades, que nos ameaçam e nos provocam lágrimas em ambos os planos da vida. Vamos orar pelos que nos perseguem. Ah, mas aquela jararaca, daquela peste, daquela pessoa, é quem mais precisa de oração. Se a gente não der conta, a gente entrega esse povo para a Mãe, Mãe Santíssima, receba-nos no colo, fulano, Beltrano, pronto, está ótimo. Porque a gente está mandando uma vibração melhor. Problema do outro lá se não consertar. O problema grave é se eu fizer isso com os outros, né? Mas calúnia, abandono, isso tudo vai acontecendo mesmo. No mais, é confiar em Jesus quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Seja lá o que a gente estiver vivenciando. Eu ouvi de uma pessoa assim, eu saí do espiritismo, saí do centro, saí de tudo. Falei, não, mas numa época dessa, né, está vivendo problemas graves. Eu falei, mas nesse tempo, nessa época, que a gente não deve sair de jeito nenhum. Se está difícil dentro, imagine fora. Eu falo que o grupo espírita é um posto de abastecimento emocional e espiritual para todos nós. Para todos nós, sem exceção. O centro precisa de ser assim. Então, oferecer tarefa, o passe, oportunidades, mil. Porque a Joana de Ângeles fala que cada ferida que eu ajudar a fechar no outro, uma ferida minha se fecha. Eu tenho muito trabalho numa casa espírita, mas muito. E se você olhou todos e não gostou de nenhum, pense numa tarefa, proponha para casa, é assim que a gente faz. Assim que a gente faz. Na minha mocidade, a gente fazia de tudo. Eu não gosto de dar passe. Eu não gosto de varrer o centro, mas nós vamos fazer. Era uma linha mais dura, mas foi ótimo, porque a gente aprendeu de tudo. Não quero fazer curso para fazer palestra, não. Todo mundo vai fazer. Pelo menos sabe como é que é. E com isso nós ganhamos. Nós é que ganhamos. Hoje está com muito mimimi, né? O povo está meio mimizinho. Temos logrado êxito, vencemos os primeiros embates, superamos as dificuldades maiores antes da decisão. Então, eu quero acabar com a minha vida. O Dr. Milton Erickson, acho que eu já contei isso aqui, se não me falha a memória. É um psiquiatra americano, professor, e o aluno tinha tentado suicidar, Gilligan, 19 anos, ele chega lá e começa a conversar, e o Gilligan fala, olha, o meu pai me manda $20 por semana. Eu estou passando fome. Eu não dou conta nem de fazer as minhas refeições. Imagina, $20 por uma semana. É pouco demais. E ele é um alcoólatra. E eu não quero mais viver, minha vida está péssima. Aí ele disse assim, não, você está coberto de razão.
razão. Ele regalou o olho. Porque no normal a pessoa fala assim, mas não faça isso, você é muito jovem, né? Você está coberto de razão. Mas vamos matar a droga de vida que você está levando e não o seu corpo? O Gilligan levou um susto. E o Dr. Milton Erickson fez uma proposta assim, salvou o Gilligan. A partir de hoje, você vai para minha casa fazer todas as refeições. Esse dinheiro não será mais para você se alimentar. Ok, assim fez. E ele fez o tempo de faculdade, formou em psicologia. Aí ele falou para o Dr. Milton Erickson, eu não tenho a menor condição de pagar para o senhor o que o senhor fez por mim. Ele falou assim, você vai me pagar sim. Tudo que você aprendeu comigo, se você achar que valeu a pena, você vai ensinar para os outros. E mais para frente, ele tratou o pai dele com a hipnose ericksoniana, o pai se curou do álcool. E quando ele tinha 2 anos, a mãe grávida, barriguda, o pai chega e dá um chute na barriga da mãe e ela aborta na frente dele. E a partir daí, ele ia dando a hora do pai chegar, ele ficava quietinho, paradinho no mundinho dele. Ele entrava e emborcava para dentro dele mesmo. A vida dele foi muito traumática. Todo mundo que se mata está sofrendo. Todos somos traumatizados e o trauma lesa o cérebro. É uma coisa bem séria, né? Necessitamos agora valorizar a nossa vida, vós no carro da matéria e nós outros na experiência libertada do corpo. Né? Porque está desencarnado e nós estamos encarnados. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, às vezes a gente faz a pergunta errada. Para com isso, não é possível, nem seus filhos tocam seu coração, larga essa bebida, não resolve. A pergunta é uma só, porque a pessoa está traumatizada. A pergunta é essa, que dor é essa que você precisa beber desse jeito? Que dor é essa que você precisa comer muito além do que o seu corpo precisa? Que dor é essa que você compra? Que dor é essa que você fuma desse jeito? É a pergunta que está errada. É só essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque essa pessoa tem traumas e que não foram resolvidos. É como se a gente quisesse fechar a ferida, tampar aquele buraco com a comida, com a compra, com o álcool, com a cocaína. Só vai mudando. O crack é uma necessidade. A pessoa quer, né, tampar o buraco, mas aí piora. Então, a partir de hoje, nós vamos mudar a nossa pergunta. Que dor é essa que você precisa de usar isso? E essa parte alcoólatra, ou comilona, ou a parte fumante, querem proteger a pessoa. É uma forma de proteção, só que não é uma proteção boa, porque ela lesa mais ainda. Então, Uma vez eu fui ao médico, há 20 anos atrás, e eu tinha bebido, a boca cheia de água. E depois da consulta, tudo, ele passou os remédios, ele virou para mim e falou assim, você tem vontade de parar de beber? Eu disse, tem, você quer uma ajuda? Quero. Aí ele marcou para me voltar lá em 30 dias, ele não estava lá mais, mas eu não estava bebendo mais. Beleza. Até hoje não bebi mais. Parabéns. Muito bem. A encrenca é que o vício é prazeroso, né? Essa é a encrenca, claro. Então, somos traumatizados. Então, nós temos que fechar, curar esse trauma. Porque o que ele mais lesa é o cérebro, a pessoa fica mega, hiper, vigilante, reativa. Então, a gente olha, gente, mas aconteceu uma coisa tão pequenininha, a pessoa teve uma reação assim, absurda. Ela não está reagindo àquela situação. É o trauma lá de trás, né, inconscientemente vem, e aí a pessoa reage como um bicho por uma situação
Você fala, mas não justifica. Já vimos isso, né? Já fizemos isso. Ou fazemos. Ou os nossos amores também fazem. Então, são feridas de alma abertas. Meus filhos, estes são os dias chegados. Tende ânimo. Preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida, vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros vinculados ao reino de Deus sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Bezerra de Menezes. Então, são chegados os tempos, nós estamos aí. Nós somos tão privilegiados que nós sabemos o porquê do nosso sofrimento. Todos nós aqui sabemos. Ah, mas o que o Espírito me fale, que eu fui na outra encarnação? Bobagem. Não precisa. Porque talvez uma vez eu tive uma regressão, eu fiquei uns 4 meses fora de água. Tão pesado foi o que eu vi. Muito pesado. Então, não queiramos saber, não. É só olhar a nossa vida que a gente sabe o que a gente fez. Quem tem problema financeiro são os que roubaram. A mulher que está doida para engravidar não consegue, é a abortista de ontem. E assim por diante. Quem vive sendo caluniado é o caluniador de ontem. Não precisamos de saber o que a gente foi, não. Essa encarnação já tem muita coisa para a gente resolver, né? Então, deixa lá. Esse esquecimento é abençoado, muito abençoado. Viver, né? Leve, livre, solta aí pela vida, lembrando que tudo passa, tudo muda, tudo flui, que é um ensino budista. Oremos muito pela terra, nesses dias enlouquecidos. E o Chico fala, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, seja a situação que a gente estiver vivendo, matar-se jamais. Nunca. Podemos tirar a vida? Podemos. Mas não devíamos. E o peso é muito grande. O caso que o Divaldo contou, de um jovenzinho que saiu com ele para fazer umas palestras, chegaram no hotel, daí a pouco ele falou, tio Dia, eu sair. Ele falou, mas você veio comigo, então você vai pedir, menino de 18 anos, você vai pedir autorização para o seu pai. Eu não vou assumir isso, não. Aí ligou, não tem problema não, pode sair. O Divaldo, ele não chegou para a palestra, o Divaldo foi fazer a palestra, né? No outro dia, o menino tinha chegado, aí chega um amigo do Divaldo lá no hotel e fala assim, você já viu o jornal? Não vi. Era um menino, ele foi barbaramente assassinado. Ele, lá no hotel, né, os olhares se cruzaram dele um de um outro, saíram, ele foi ter um momento lá de prazer, que ele achou que seria ótimo, né? Mas ceifou-lhe a vida. E Divaldo disse que já se passaram 30 anos e ele ainda continua sofrendo muito, porque não era hora de ter desencarnado de uma forma tão grotesca, tão dolorosa, tão difícil. Então, seja lá o que você estiver passando, eu estiver passando, desistir da vida, não. A gente vai chorar, não tem problema, chora mesmo, faz muito bem. Né? A gente fica aliviado depois que a gente chora. Procure um amigo, vem aqui no centro, toma passe, arranja uma tarefa para você fazer. Joana de Ângeles fala que só é solitário quem não é solidário. Em português é só uma letra, entende? Mas quem é solidário nunca está solitário. Então, que a gente aproveite esses momentos de estar sozinho, abençoados momentos. Faça uma leitura boa,
Põe uma música, começa a pensar na sua infância, ponha você, criança, no seu colo. Se ela foi muito traumatizada, imagine que ela está no seu colo e você agora é pai e mãe dela. Essa técnica, gente, fecha a ferida de alma, é uma técnica da hipnose ericksoniana. É só isso a técnica. Relaxa, sentado, deitado, que você achar melhor. Tem gente que tem dificuldade, não é imaginar, não é só pensar. Os que têm dificuldade, eu falo, pega uma boneca ou uma almofada, abraça a almofada como se fosse essa criança. E fale com ela, ó, entre você e o agressor, a partir de hoje, tem eu, o adulto, que vou te proteger. Faça isso todos os dias, até você sentir que aquela criança está feliz. Está feliz, fechou a ferida de alma. Olha que técnica maravilhosa, singela, muito simples. O passe, a água fluidificada, as orações, o culto do evangelho em casa. E que os pais tenham olhos de ver os filhos, vejam os filhos. Esse menino é esquisito, esse olho dele está meio vermelho. Vou olhar a mochila. Mamãe me falou assim, achei muita maconha na mochila do meu filho, mas é do colega dele. E colega? Você está acreditando nisso? Não, meu filho. Não entremos por aí, que não será a melhor situação. Opa, vem cá, o que é isso aqui? Que dor é essa, meu filho, que você está precisando de usar o cigarro de maconha? É mais fácil da gente ajudar, assim, né? Então, nesse setembro amarelo, e não só no setembro, todos os meses, todos os dias da nossa vida, se essa ideiazinha vier, os nossos adversários espirituais nos hipnotizam e vão dando essa hora que vem um problemão que a gente está chateado, mate-se. Deixa essa vida, larga de ser bobo, deixa de ser boba. É a hipnose negativa. Nada disso, vou continuar assim, firme. Porque nós temos Deus que nos abençoa, protege sempre. Nenhum de nós está completamente a sós. Podemos estar abandonados, a sós nunca, porque Deus está sempre nos carregando no colo. Mesmo nesses dias tão difíceis que a gente está passando, Joana de Ângeles disse que é madrugada, é 00:01, está escuro, mas já já a aurora de luz vai despontar no horizonte. É isso que a gente precisa de ter em mente. Tirar a vida jamais. E muitos que tiram querem deixar alguém com muita culpa, né? O que também não é bom, de jeito nenhum. Então, valorizemos a nossa vida. Reencarnar está muito difícil, né? Nós vamos ter que entrar lá no último lugar da fila, a fila está gigantesca. Não está fácil de encarnar. Então vamos aproveitar ao máximo essa encarnação. Ficar até o prazo que a gente combinou. Porque a maioria de nós chegamos lá como suicidas, porque chegamos antes da hora. Então, cheguemos na hora. São 80 anos, ótimo. Se passar, ótimo. De Paulo era para ter desencarnado aos 60. Ele foi receber moratório foi aos 98. 38 anos de moratório, pelo trabalho que ele estava fazendo, maravilhoso. Que a gente receba essas moratórias, mas não vamos antes da hora. Quem tiver com excesso de peso, faz uma dietazinha, é fácil. Não é difícil. Trate a ansiedade, tem que ir na causa, é ansiedade ou depressão, ou pode ser ansiedade e depressão. Né? Se a gente não for na causa, não vai ter jeito. Mas lembra disso, Jesus nunca nos abandona. Ele está dirigindo aí o leme da embarcação do planeta Terra, e Deus também nunca nos abandona. Tenhamos a certeza disso. Obrigada, Fátima. Faz a prece. Senhor Jesus, nosso amado Mestre, nesses minutos de paz em que estamos vivenciando,
aprendendo essas lições tão maravilhosas que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz. Nós queremos agradecer-te, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas, que nos mostra que a morte não existe. É a notícia mais alvissareira que nós poderíamos receber. Te agradecemos, Senhor, por essa casa de oração, de estudo, de trabalho, que os coordenadores da instituição sejam muito envolvidos pela tua luz, pelos responsáveis de todas as tarefas e por todos os frequentadores desta casa. E ajude-nos, Senhor, a sermos instrumentos de paz em nossa casa, no trabalho, na rua, dentro da instituição espírita. E te rogamos, derrame sobre a terra uma chuva suave de paz, de perdão, de amor e de misericórdia. Que o Senhor toque os corações dos dirigentes de todos os países do planeta. Que as guerras possam parar e as armas se tornarem peças de música. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.